Eita, glória a Deus. Pai do Senhor Alain. Pai do Senhor Jesus, Alain. Tá podendo entrar? Entra aí conosco na live. Chama aí. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar para ouvir o Senhor falar. Entra na presença do Glória. Partiu, profeta. Pode ser. Xé, foi embora. E oração, não existe problemas difíceis que Deus não tenha a solução. Deus proverá. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está chegando aí para mais uma live de segundas-feiras. Manda essa live aí, manda teu aviãozinho para alguém que precisa de ouvir uma palavra da parte do Senhor Jesus, com certeza você vai ser edificado através da palavra. Estamos sentando aqui colocar os irmãos que vai estar compartilhando a palavra de Deus. Isso. Tá meio ruim. Aí eu aceitei aqui. Glória. Isso. Agora foi. Agora Pai, sim. Senhor, pastor. Amém, varão. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Só André que não está conseguindo entrar. Vamos ver se o nosso evangelista André consegue entrar aí. Isso. Alan, como é que tu estás? Fisicamente, Pastor, está recuperando bem? Recuperação aí. tô já 60%. Oi? Tô 60% já. Amém, graças a Deus. Dias A melhores médica virão. autorizou eu pegar peso ainda e voltar a trabalhar, né? Mas ficar uma hora e meia de pé dá. Falei, posso pregar? Ela falou assim, pode. Então tá bom. Eu tava dando lugar ontem. Depois eu vi um vídeo aí, não sei se foi ontem. Isso foi ontem. Graças a Deus. O senhor tá Amém. bem? Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos de chegar de uma visita nos lares. Na segunda-feira a gente visita os lares e pessoas da igreja, como pessoas não evangélicas, né? O nosso trabalho é evangelismo. A igreja se divide em grupos para fazer algumas visitas. A gente conversa com os donos da casa com antecedência, pede autorização e vai lá, louva, fala do amor de Deus, ora, né? E é nossas segundas-feiras e a gente já sai de lá e já vem para cada lugar. Eu fico daqui acompanhando, rapaz. Se todas as igrejas tivessem pelo menos uns 10% do que vocês fazem aí, varão, seria, Essa gente seria tem que diferente. estar em movimento. Eu sempre costumo dizer que a gente precisa de estar em movimento, né? Quem está vivo Sim. tem que estar em movimentando, tem que estar se movimentando e a gente sempre tem essa preocupação de fazer trabalhos evangelísticos. Eu sempre digo que uma igreja que não evangeliza, ela não cresce. E a gente precisa entender que uma das principais características de uma igreja avivada é uma igreja que faz a obra missionária. Entendeu? Sim. Então, não adianta eu dizer que a minha igreja é avivada porque os cultos é aviãozinho para lá, cota laço para cá, que isso é bom, a gente que somos pentecostais, a gente gosta, só que quando sai lá das quatro paredes, quem é você como cristão, eu como cristão, e como a nossa igreja também se comporta na obra social, né, na obra evangelística. A gente vê que a gente aprende isso com o próprio Cristo, né, que tem essa preocupação de estar entre as multidões, ensinando a vontade do Pai.
levando o alimento físico, o pão, né? E levando o alimento espiritual. E a gente procura tentar aí, Deus nos deu essa graça, e por Sim. causa disso, a igreja passou por um tempo de expansão muito grande aqui. A gente tem uma história muito linda para contar, né? É, E hoje, vamos dizer que deu uma estacionada, mas não foi falta de incentivo, não foi de aham. puxões de orelha do líder, não, porque eu tenho essa preocupação, mas é a nossa caminhada, né? Como Isso é bom. essa nossa caminhada tem os nossos, mas a gente não para, não. Não para, não. Sim. A gente Glória a Deus. não. Fico feliz. Nós temos duas congregações, né? A nossa sede é um pouco longe, então eu sou responsável aqui por duas congregações e quando não tem trabalho em uma, tem na outra, né? Justamente para os irmãos ficarem dando esse suporte uns aos outros. Como é Sim. perto, não é tão longe, uma da outra. E tem sido benção, tem sido benção. A gente só tem que agradecer. Sempre Glória a oro, Deus. peço a Deus muito, que me dê estratégia, sabedoria. É como eu sempre me espelho, eu sempre eu medito naquela passagem de, acho que é a Primeira Reis, de Salomão, ou é a Segunda Reis, Primeira Reis, né? Quando Salomão faz mil holocaustos em sacrifícios, e quando Deus aparece para ele, sabe, eu sou muito novo e eu só quero uma coisa, sabedoria para governar o teu povo, né? E a gente ter É a feito melhor isso. coisa. Se Deus não der graça, meu amigo, você pode ter a habilidade que for, você pode ter o carisma que for, você pode ter a eloquência, mas se não tiver a graça de Deus, meu amigo, não adianta. Vai, Nada vale. vai andar em ciclo e não consegue prosperar, crescer, ver o povo avançar, ver a igreja. Eu sempre digo que a gente começou, eu nasci e criei nessa congregação aqui, né? Essa igreja tem a minha idade, mas Olha. eu sempre digo que Deus nos deu essa graça, né? De assumir sem a gente querer mesmo, mas foi nos propôs. Eu sempre digo Eu sempre digo, quando eu falo um pouco da Ipad Surubim, né? Eu sempre lembro que a gente, quando eu assumi aqui, tudo que fazia era eu e minha esposa, né? Só que aí, quando Deus começou a salvar vidas, a gente começou a discipular, batizar, e cada um já começava, um assumir um lugar, um fazia outra coisa, e mesmo com pouca experiência, mas com a orientação da gente, e hoje a gente Sim. até sai, viaja, vai pregar em lugares, e eles continuam, faz o trabalho normalmente, hoje tem diáconos, hoje tem auxiliares, Olha, hoje tem diaconisas, hoje tem cada departamento que antes a gente que liderava, hoje cada departamento tem o seu líder e trabalha com excelência e, enfim, Deus é maravilhoso, isso em nome de não é Jesus. idolatria e levanta glória, mas é um reflexo daquilo que o Senhor fez, né? Eles chegaram, observaram o seu trabalho e estão seguindo, né? Estou seguindo a orientação, os meninos são gente Isso. boa, humilde, querem aprender, querem crescer, aí, meu amigo, ó, eu sempre digo, todas as vezes, com que alguém se levanta e se coloca à disposição do reino, pode ter certeza que ali vai nascer um Nossa, grande projeto, é. né? E eu digo se levantar no sentido de posicionar, né? Porque diante de Deus a gente só se curva. Diante de Deus a gente só se curva. Agora, diante das situações a gente tem que se levantar, se posicionar e pode ter certeza que Tá na live, tá? a graça Cuidado. desce, pode ter certeza que a graça desce, Deus, e Deus faz grandes Sim, coisas. Fernando, com se certeza. você for entrar, manda a solicitação para mim. Eu tô, infelizmente, já faz umas 4 lives que eu tô com dificuldade. Eu nem consigo ver quem tá nos assistindo. Eu também não estou conseguindo ver, não. O Eu não Fernando é sei. seu irmão? Não, Fernando é um obreiro aqui. É porque a gente são bem amigos, ele me ajuda muito aqui. A gente sempre tá, ele faz a live comigo, né? E por uns dias ele não É uma... esteve aqui na live. Fernando é uma benção. É, e André, o evangelista André, se pronuncia aí, varão, que eu não estou conseguindo lhe ver, não.
O senhor já tentou entrar, não conseguiu. Manda novamente a solicitação para a gente dar continuidade. Hoje, infelizmente, eu não posso passar das 10. Não, de forma nenhuma. Então, já conversei demais. Já que você tocou aí, eu pequeno testemunho da nosso ministério aqui. Mas, Alan, deixa aí uma palavra para a nossa reflexão. Enquanto não estão tentando entrar aí, Deus vai falando através da sua vida. Amém. Sou grato a Deus, né? Uma boa noite a todos. Sou grato a Deus aí por essas lives, né? Faz um ano ou dois que nós já se conhece, pastor. Rapaz, eu não lembro se você foi do tempo da pandemia, foi, eu não lembro. Porque depois eu Foi, comecei e pastor. eu parei, né? Foi Foi. faz Agora tempo. que eu lembrei. Foi, Faz pastor. Foi o tempo da um pandemia, tempinho faz já. mais anos. Foi que eu Você tinha fez até um parado cartaz. pra ver, né? Quando eu preguei pra vez, você fez até um cartaz. Nossa, Naquela 2020. época, aquela época era mais organizado, parece, né? É, O senhor fez um cartaz, eu lembro ainda. Que benção, né? Pastor, eu tô com uma palavra no meu coração que está em Gênesis. É sobre aquela parte. Deixa eu só achar aqui o versículo para me ler. Êxodo 20. Não, perdão. É o nascimento de Ismael. Aqui, ó. Êxodo 15 e Êxodo 16, verso 2. Êxodo. Quando? Êxodo ou Gênesis? É Gênesis, perdão. Gênesis 16, verso 2. Eu vou ler o verso 4. E ele possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Só esse trecho. Quando a gente vai entender a carta aos Filipenses, o que Paulo vai dizer é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo ele sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus. Mas ele si mesmo se esvaziou, se fazendo homem, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A palavra servo no original é escravo. E a gente sabe que o escravo, ele não tem vontade própria. A única vontade do escravo, pastor Marcílio, evangelista André, é a vontade do seu senhor. André tá na live? O escravo não tem. O André tá. Tô sim, pastor. Tô sim, pastor. Cheguei aqui. Tô conseguindo lhe ver, não, mas tá bem. Não se preocupe, não. Ah, sim. Pode ser o evangelista André. Amém. Então, a pastor. gente entende que quando Jesus ele está em forma de homem, ele também está em forma de escravo. Ele está em forma de servo. Um servo obediente. Que quando eu entendo que eles tiveram uma reunião no céu, o pai e o filho, e o pai falou assim, eu muito amo essa humanidade. Jesus falou bem assim, eu tenho coragem. Estou aplicando, tá bom? Eu tenho coragem de morrer por essa humanidade. Qual que é o plano? Deus deu o plano, Jesus falou assim, eu tenho coragem. Então ele desceu com uma missão, como um servo. E ele cumpriu essa missão. Só que como homem, chegou um momento que ele falou, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que eu entendo, é um pensamento, uma exegese que no mesmo momento ele se lembrou. Eu estou aqui como servo e eu não tenho vontade própria. A minha vontade é do meu Senhor. E ele completa o versículo dizendo que seja feita a tua vontade. A Agar, ela é uma serva. Quando o Abraão desce para o Egito e sobe, ela vem junto na bagagem. Quando Abraão está no capítulo 15, Deus tem um diálogo com Abraão. Um diálogo forte. Ao ponto de ele dizer o seguinte, quem tem lá em casa é o Damasceno Eliezer.
Será que é o Damasceno Eliezer que vai ser o meu herdeiro? A Bíblia me diz que, tirando ele da tenda, então Deus levou Abraão para fora da tenda e perguntou: você pode contar as estrelas do céu? É o que eu tenho preparado para você. Eu vou te dar um herdeiro. Eu prometi. Abraão sai do capítulo 15 e entra no capítulo 16. Presbítero André, o capítulo 16, ele chega em casa e vai conversar com Sara. Entendo eu que quem manda lá em casa é a Sara. Ele fala bem assim: Pai do Senhor, irmã Sara. Ela fala: Pai do Senhor, meu Conexão marido. dela. Tá me ouvindo? Voltou. Tá. Abraão fala assim: Deus falou comigo. A Sara vai falar o seguinte, pastor: Deus também falou comigo, Abraão. Abraão fala: o que Deus falou com você? Deus falou para mim que é para você coabitar com Agar. Que aí nós vai ter herdeiro. Nós vai ter uma descendência. Estou conjecturando. Vai se cumprir a promessa. No 16, Deus fala com Abraão. No 15, Deus fala com Abraão. No 16, a Sara manda ele coabitar com Agar. O Abraão vai entender que era essa a resposta de Deus. E ele vai aceitar. Mas eu falo aqui com toda certeza, não estava no plano de Deus isso. Isso é o jeitinho do homem. Isso é o jeitinho do ser humano. Isso é nós, irmão, na nossa pouca fé, querendo dar uma ajudinha para Deus. Porque nós vivemos num tempo imediatista, pastor Marcílio. Onde nós não conseguimos mais esperar, irmão. Nós não conseguimos mais orar uma hora de joelho dobrado. Nós chega para Deus, conversa, fala, pede, mas não consegue ficar 5 minutos em silêncio, na comunhão, para poder ouvir Deus falar. E aí nós se levanta e a gente pede uma providência para Deus, mas nós pega o celular e manda mensagem. Esperando a providência do homem. Agar e Abraão tá assim. Abraão e Sara tá assim. Olhando para Agar e achando que é de uma serva, que é de uma egípcia, que vai vir a providência dele. E não é, irmão. Só que quando eu fui ler o versículo, que Agar é uma serva, e depois que ela gera, ela desmerece a sua senhora, é a síndrome que anda atuando por aí. Uma síndrome perigosa. Não tem nada, precisa de ajuda, necessita, mas na hora que começa a gerar, desmerece quem ajudou. Fala mal, sai de uma igreja onde o pastor deu auxílio, onde os membros ajudou, muda de igreja falando mal da outra igreja, pastor Marcinho. E aí o outro pastor que assume, cuida, mas o pastor que está cuidando vai ser a próxima vítima, viu? E ele não sabe disso. Porque a ingratidão, ela gera miséria. Só que a gratidão, ela gera milagre. A gente entende que o Senhor Jesus, ele só está na mão com 5 pães e 2 peixes. Só que ele pega aquele cesto e ele ergue, pastor, e ele fala: Senhor, graças eu te dou. Jesus está dando graças no pouco. E quando você é grato no pouco, no muito Deus nos coloca. A gente vê a multiplicação dos peixes acontecendo. Só que a gente vai aprender que quando a Agar começa a gerar alguma coisinha, ela se ensoberbece. Mas fica tranquilo, nós não aprendemos com Agar. Nós aprendemos com Agar aquilo que a gente não deve fazer. Por quê? Porque todo aquele que se soberbece, todo aquele que é prepotente, todo aquele que é egoísta, meu irmão, tem um caminho. Que caminho é esse? Sai de dentro da minha casa. Sai de dentro da minha casa. Porque quando isso acontece, o Abraão, aos olhos dele, é mal colocar Ismael para fora. Só que Deus usa a Sara e fala o seguinte: obedece a tua esposa, coloca para fora. Eu entendo que nos dias atuais está acontecendo muito isso. Eu só vou pregar na tua igreja se você me der um valor X. Eu só vou poder servir se você me der um valor X. E esqueceram que vivi igual Agar, lá no Egito. Não tinha casa, era escravo, veio para o evangelho, Jesus libertou
libertou, Jesus curou. Agora Jesus começa a usar, sabe o que eles fazem? Se ensoberbece, começa a fazer aquilo que Deus manda, começa a aplicar aquilo que Deus não quer. Sabe o que acontece com isso? No último dia, Jesus já disse o final desses aí. Nos últimos dias, vão chegar, pastor, vão dizer: em teu nome, Jesus, eu preguei, expulsei demônio, no teu nome eu fiz milagres e maravilhas. Jesus vai dizer para eles: você só usou meu dom, você só usou meu poder, mas eu nunca te conheci. Aparta de mim que eu não te conheço. Aleluia. É isso que os pregadores atuais, é isso que essa geração nova tem que tomar cuidado. Porque no último dia vai acontecer o que aconteceu com Agar, irmão. Se não tomar cuidado, esse espírito de soberbo, irmão, eu tenho, eu posso, eu consigo, é só eu que realizo, vai ter que cair por terra. Porque o que tem que prevalecer, meu irmão, é que Jesus fez. A ceia ia acontecer. E no meio da ceia aconteceu um debate. Quem vai ser o maior no reino do céu? Jesus falou: não entenderam nada até agora, mas eu vou mostrar para vocês na prática. Ele se despinge, ele pega a toalhinha, ele pega a bacia e ele desce para mostrar quem que vai ser o maior. O maior sempre vai ser o servo. O maior vai ser sempre aquele que serve. E ele começa a lavar os pés e enxugar a toalha. Então eu entendo que a síndrome de Agar tem que cair por terra. Não pode prevalecer. Eu não sei se você entrou nessa live agora e está prestando atenção no que a gente está falando, mas você que está sendo ingrato, você que está falando mal do seu pastor, da sua liderança, você que precisou e hoje já não precisa mais, seja grato com aqueles que estendeu sua mão. Não fale mal, não murmure. Se não puder ajudar, também não atrapalha, porque a síndrome de Agar vai ter que cair por terra em nome de Jesus. E o que vai ter que prevalecer nas nossas vidas é o que Jesus Cristo deixou para nós. Aquele que quiser ser o primeiro tem que servir a todos. Da mesma forma que o nosso mestre falou e também mostrou, a igreja de Cristo Jesus tem que imitar ele, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou tomando a forma de servo, não tendo vontade própria, mas tendo a vontade que é do seu Senhor. Então quando a gente fazer a vontade de Deus, fica tranquilo. A Bíblia vai dizer que depois que tudo isso aconteceu, o nome dele foi exaltado acima de todo nome, aonde toda a língua teve que confessar e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho vai ter que se dobrar para dizer que ele é santo, que ele é Senhor. Essa é a palavra que eu tenho nessa noite. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Amém, varão. Palavra poderosa. E é verdade, como meu amigo Fabiano, lá do Rio de Janeiro, está por aí também, está comentando aí. Isso é o verdadeiro evangelho, né? Tem sido ministrado. Infelizmente, tem muito deturpando a verdade do evangelho. E como você fala, é bem interessante que a gente precisa se preocupar com as próximas gerações, né? É por isso que a exortação de Paulo a Timóteo é guarda o evangelho, sofre pelo evangelho e prega o evangelho. Entendeu? Quando eu faço isso, se eu atendo essa ordenança, eu posso ter certeza que a próxima geração vai conhecer a Cristo através dessa geração. Se nós negligenciarmos, como vai ser a nossa próxima geração? Né? Será que vai ouvir? Porque eu não sei o dia e a hora que Jesus vai voltar. Nós precisamos esperar para agora, né? Mas enquanto ele não volta, a igreja precisa de bradar, propagar o verdadeiro evangelho. E a gente, como servos, como ministro, precisa de ter essa preocupação. Trazer Bíblia para que o pessoal possa compreender o que é o evangelho. 30 segundos. Mas esse mesmo sentimento que eu trouxe de Agar, que opera nos dias atuais, é o sentimento que Lúcifer teve, varão. É o sentimento que Satanás teve, entendeu? O sentimento de merecimento, entendeu? Agora eu tô nas mídias, agora minha agenda tá aberta, agora eu tenho, eu posso. E aí começa a crescer o sentimento de merecimento, irmão. Nós não tem nada, irmão. Se não fosse Cristo, irmão, nós não teria nada. E aí, através de Cristo, a gente pôde alcançar um pouquinho da graça. Temos que conservar essa graça. Hoje se escolhe até onde quer pregar, né? Que na verdade, como servos que somos, porque se Cristo é o nosso maior exemplo e se fez como servo, nós somos servos também. A gente não vai, né? Nem sempre vai onde a gente quer ir, né? Tem lugares que a gente não queria ir, mas os céus mandam porque tem alguém precisado de ouvir. E a gente, na nossa simplicidade,
verdade, entendendo o que é o evangelho, a gente precisa de ir e propagar o evangelho a toda criatura, né? Nem sempre vai ser em grandes púlpitos, né? É, Às vezes é em lugares, é em ruas, é em vielas, é em sítios, é em pastor, favelas. pastor, mas às vezes é em grandes púlpitos. Sabe onde foi um grande púlpito? Na casa de Judas, onde o Ananias foi orar por Paulo. Paulo era um grande púlpito, entendeu? É isso, pastor. Às vezes só tem um ouvido, só tem uma pessoa precisando, mas essa pessoa vai fazer um estrago no inferno. Então é essa uma pessoa que Deus quer que nós investe. Você falou tudo, pastor. É isso Pode ter mesmo. certeza. Pode ter certeza. E essa única pessoa que o apóstolo Paulo, é simplesmente o nome mais influente do cristianismo, abaixo de Cristo, é lógico, né? O apóstolo Paulo. Porque causou um estrago grande, né, nos territórios gentios. Nos territórios, não vou nem dizer gentios, vou dizer do inimigo, do inferno, né? Gregos e troianos. Pregando aos gentios, convertendo os gentios a Cristo. Amém. Que Deus É. abençoe. Se você quiser continuar aí, fica à vontade. Nós vamos. Eu não vou demorar hoje muito. Se tiver compromisso. Para entrar, quiser que eu saio, eu saio. Não, hoje vai ser. Hoje não vai entrar mais ninguém, não. Tamo Eu vou. junto. Vou Nós ficar. vamos ouvir agora. Eu não estou conseguindo ver o varão aí. Ele está invisível para mim hoje. Mas Ele nosso tá bonito. evangelista André está por aí. Vai deixar uma palavra agora para o nosso coração, os irmãos. E como eu sempre digo a ele, entrega tudo. O Pai do Senhor, pastor, pastores, o Pai do Senhor, glória. Boa a Glória a Deus. colocação do nosso pastor aí, né? E aproveitando um ganchinho dela, do texto dele ali, o Ainda versículo. não, pastor, ainda não, né? Não, eu vou só puxar um ganchinho aqui, talvez eu não fale mais, só no ganchinho dele aqui, que o texto é rico. Dê lugar, varão, dê O lugar, viu? texto aqui é rico. O versículo, ele leu o versículo 4, né? O versículo 5, 6 e 7 é uma pancada muito forte, onde Sara reclama com Abraão, e Abraão diz, ela é tua serva, não tem nada a ver com isso não, foi tu quem me deste. Versículo 6, disse Abraão a Sara, eis que é tua serva, está nas tuas mãos, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a, ó, Sara afligiu, quer dizer, num bom linguajar, se a gente for observar, o texto no original, houve afligir, quer dizer, bateu, espancou. Minha Tá? versão diz, a minha versão diz, Sara a tratou severamente. Olha, para não dizer que houve, bateu nela, né? Aí desafligiu, tratou com rigidez. O versículo 7, quando diz isso, o versículo 6, a última frase do versículo 6 diz assim, ó, e ela, H, fugiu de sua face. Quer dizer, Sara fugiu, Sara escapou. E quando Sara escapa, né, ficou agora uma fugitiva. Veja aqui o versículo 7 diz assim, ó, e o anjo do Senhor a achou. Quando, agora eu uso o texto do nosso pastor lá, quando ensoberbece o coração, perde o que tem de direito, perde a visão, perde o caminho, se encontra perdido. Pode ver, e o anjo a achou. Graças a Deus, em relação a H, que o anjo achou. Quer dizer, o anjo sabia onde ela estava. Mas é uma linguagem figurada para nos fazer entender que ela estava perdida. É uma linguagem que conota para o nosso entendimento que ela estava perdida. Coração engordado porque estava grávida, queria ser melhor, perdeu a sua posição de serva, foi afligida
pela sua senhora, que o texto não declara isso tem que pesquisar. Aí, ó. Aí se perde. Quantos orgulhosos que antes eram e hoje não é mais. Aí agora é preciso anjo, a linguagem gramatical aqui, para nos entender. O anjo sabia onde ela estava, mas para mostrar para ela que ela estava perdida. Aí o escritor, ele deixa bem claro, o anjo a achou, quer dizer, se o anjo a achou, ela estava perdida. Numa conotação espiritual, o anjo já sabia onde ela estava. O anjo já foi de encontro a ela. Porém, ela não a sabia em si que estava perdida. E quantos estão perdidos por causa do seu orgulho? Quantos estão perdidos por querer ser melhor do que os seus senhores, seus pastores, seus líderes? E só porque o líder vem orientar, eu quero trazer uma linguagem espiritual agora. Quantas vezes o líder vem orientar, tratar bem, porém não é aceito e foge, e escapa por outro caminho, e sai da presença do Senhor, sai da presença do pastor, sai da presença do líder. E é necessário que o anjo vá de encontro, provando que está perdido. Veja que o texto é rico. O texto em si ele é rico. Porque vai falar da linhagem de uma outra nação, que inclusive está em guerra aí, tem tratado de paz contra o próprio Israel. Veja que as coisas acontecem não é por acaso. Deus tem planos. O texto a qual eu estava estudando para essa live, meu Deus! E o pastor vem com um texto tão gostoso desse. Observe só. Salmos 137. Observe esse salmo aí. Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levara cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram. Observe só. Um se orgulha, quer ser mais do que o seu senhor, se perde. Outros estão cativos, guardados, situados, e não adoram. E não faz. E não busca. E é necessário que alguém venha pedir para ele cantar. É necessário que alguém venha pedir para ele fazer. O anjo do Senhor, ele vai de encontro a você. O anjo do Senhor, ele vai de encontro à tua vida. Você pode até dizer assim, mas o que é que tem a ver junto aos rios de Babilônia? Cativo. Era para estar louvando e adorando o nome do Senhor. Não adorou. Agar, que era para estar reverenciando sua senhora pelo privilégio de ter concebido, se orgulhou, se cresceu, se foi a mais do que poderia ir. O anjo do Senhor, ele vai de encontro a você. E aprove a Deus a oportunidade de você, onde Agar voltou, se reconciliou, teve o seu filho e depois foi despedida. O povo aqui, ó, no versículo 6. Apegue-se minha língua ao paladar. Quer dizer, que eu fique mudo.
que eu fique mudo, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. É necessário a gente entender que há um grupo de pessoas que eles querem se apresentar da maneira que ele acha que é melhor. Não quer saber se Deus está se agradando. Não quer saber do senhorio. Não quer saber que ele é. Quer saber que ele pode. Quer saber que ele vai se apresentar. Apegue-se minha língua. Veja que nesse texto 137, a gente encontra dois grupos de pessoas. Uns que é de pendurar as harpas e outros que mesmo com harpa de pendurada, lembra de Jerusalém e adora Jerusalém. Uns que têm oportunidade e não faz, de pendurar as harpas, e outros que estão com ânsia de desejo de adorar e bendizer, mesmo em terras estranhas, mesmo em lugares impróprios. Por isso que eu digo, o anjo vai de encontro a você. Ah, mas eu estou aqui, eu não posso fazer isso, porque alguém vai se chatear. A palavra diz que perturbe-se todos os moradores da terra. Mas é necessário saber que o dia do Senhor vai chegar. Eu não sei como, nem onde, nem o seu posicionamento, nem o grau teológico que você tem. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é você louvar, bendizer, exaltar, glorificar o seu santo nome. Independente do lugar, independente da situação, independente das crises. Porque foi que o anjo disse a Agar: volta, te humilha, volta, te humilha, tua senhora. Veja que quase ninguém hoje quer se humilhar. Quer estar no estado humilde. Não é nem se humilhar, é estar no estado humilde. Humilhar aos pés de Cristo. Mas o humilde, Deus exalta. Ao que se humilhar, o texto diz assim, ao que se humilhar, Deus exalta. Será exaltado. Ao que se exalta, será abatido, será humilhado. É necessário que você olhe os textos e percebe-se que na hora que era para ser reverenciada o senhorio, a grandeza da senhora Sara, ela bateu, porque já tinha concebido. Aí eu pergunto, quem era que mandava das duas ali? Quem era a dona das duas ali? Quem era a senhora e quem era a escrava das duas ali? O anjo vai se encontrar com você. Se preocupe não, que ainda tem anjo aos favores, às ordens de Deus, a teus favores. Para te beneficiar, mesmo que com duras, mas para te beneficiar. É necessário que você entenda. Volta a tua senhora, te humilha. Aí diz mais, tu vai conceber e terás um filho, e porás o nome de Ismael. Acabou. Será uma grande nação. Observe só. Lá no texto do pastor meu, segmento de leitura. É necessário que a gente entenda. Quando Deus dá propósitos, e tem propósito na vida de um homem, na vida de uma pessoa, ela pode estar em qualquer lugar que ela esteja. Deus usa, Deus se revela, Deus faz, porque a pessoa não está presa à situação que está passando. Ela é
presa no Senhor. Ela tem um ventre entranhado no Senhor. Quer dizer, todo o seu interior pertence a Deus. Qual é o estado, qual é a situação, qual é o momento que você está passando? Adore ao Senhor, bendiga o nome do Senhor, exalta o Senhor. Não deixe o seu coração engordar com os elogios, com os aplausos. Não deixe, porque isso pode ser o início da ruína de amanhã. Qual é o momento, qual é a situação, não importa. Eu fui chamado para adorar. Eu fui chamado para bendizer. Eu fui chamado para exaltar o nome do Senhor. Então, faça, desempenhe, com cuidado e sigileza de coração, o seu papel. Porque, se você for olhar a situação, a crise, o momento, você vai engordar o coração igual Agar. No capítulo 16. É necessário que você entenda, pelo amor de Deus, Deus não te chamou para engordar o teu coração. Deus te chamou para que o teu coração o adore. É diferente. Faça ou continue fazendo a vontade do Senhor. Pé no chão. Te humilha. Com certeza. Ele te exaltará a seu tempo. Amém, pastor? Ô André, quem é eu e o senhor sem a presença? Sem a graça? É uma folha seca caída no chão, levada pelo vento. Pregador, quem é tu sem a presença, pregador? O cantor, quem é tu se Deus se retirar? Entendeu? E mesmo assim, o homem ainda se corrompe. Para completar mais, pastor, puxa a tomada do ventilador e pergunta a ele, faz tua função? Puxa a tomada do ar-condicionado aí, ó. E diz ao ar-condicionado, faz tua função? Não faz. Somos eternos dependentes. Bote isso na sua cabeça. Somos eternos dependentes do Senhor. Se o Senhor não for na sua vida, na nossa vida, não somos nada. Somos o mais indigno dos ímpios. Porque conhecemos, sabemos, ouvimos e não atendemos. Amém, pastor? Verdade. Eu não quero que eu perca o horário, não. Viu? Eu não quero que eu perca o horário, não. Falta 15 minutos ainda para as 10, mas eu não vou nem deixar uma reflexão. Deus já falou muito, palavra poderosa. Quem teve aí já se alimentou, já recebeu, já tomou posse, eu creio. E, enfim, eu não consegui lhe ver. Na próxima semana a gente vai ver. Se der errado, a gente entra pelo meu. Eu não sei, a gente sempre lhe vê aqui, mas hoje deu errado. Enfim, a moça que ia ministrar, né, hoje não compareceu. Foi bom que o Alan apareceu aí. Ela pediu para marcar outro dia. Eu mandei até a mensagem que ela mandou para mim, eu mandei para o senhor, para marcar outro dia. Ela também não apareceu aqui. Tava, acho que viajou, saiu e não deu tempo de chegar. Foi bom que, na verdade, eu tinha falado com o Alan e nem lembrava. Eu tô lembrando agora, né? Eu acho que eu tinha... A semana passada eu chamei ele para entrar, ele não podia ficar para a próxima. Foi bom que ele apareceu aí, deixou uma palavra abençoada. E a obra do Senhor é assim, um não pode, o outro vai lá e faz, né? E a gente continua. Eu estava pegando um pequeno probleminha aqui, questão de horário. Então eu disse assim, vamos fazer mais cedo e vai dar tudo certo para a glória do Senhor Jesus. E a gente não deixou de fazer o trabalho, né? Não deixou de fazer a obra do Senhor Jesus aqui pelo nosso Instagram, sempre falando das maravilhas, da graça de Deus. Quem é de Surubim região, deixa eu fazer um convite. De hoje a 8, a gente vai estar numa festividade lá no Sítio Furnas, 1h da tarde, festa do ciclo de oração. Né? À noite a gente está aqui, semana que vem. Eu acredito que eu vou passar a outra semana, de hoje a 15 eu não vou poder estar, mas de hoje a 8 a gente vai estar aqui sim, em nome de Jesus. Né? E eu ver a memória, a festividade.
da nossa congregação do Sítio Furnas, ciclo de oração. Então, quem estiver nos acompanhando, que é de Surubim região, tem sido uma bênção a ciclo de oração do Sítio Furnas. E com certeza segunda vai ser diferente. A missionária Jardilene vai estar ministrando a palavra. E se eu fosse você, eu não perdia. Amém, meus irmãos. Evangelista André, que Deus abençoe. Obrigado pelo apoio. Sempre Estamos juntos, viu? Precisar, estamos juntos. Já estou pensando, é a semana que vem. Já está certo, já. Já está fechado, já. Amém? Em nome de Jesus. E vamos orar. Finalizando, Deus abençoe. Eu disse a Fernando. Sim, Alex tentou entrar aí, não conseguiu. Eu recusei porque eu não estava ali vendo. Não sei, eu recusei para você tentar de novo. Eu não consegui, ele não conseguiu entrar. Mas enfim, Fernando, eu disse assim, manda a solicitação, não sei se ele está podendo, não está podendo entrar. Mas enfim, eu não estou conseguindo visualizar as pessoas aqui. Eu não sei o que está acontecendo com esse Instagram. Eu não sei porque eu não sei se é porque eu não estou usando ele muito, só mais para fazer a live. Eu não sei. Enfim, eu sei que ultimamente está terrível, né? Por isso que eu não estou conseguindo solicitar a entrada de alguém. Então o pessoal tem que mandar e eu aceitar só. Ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Quem precisar de oração, não coloca aqui eu preciso, não. Feche seus olhos e vem orar comigo. Amém? Em seguida, o evangelista André impetra a bênção, a gente fechar com chave de ouro e dormir debaixo da proteção, da graça e do cuidado dos céus. Ok? Pai, te dou graças. Esse momento, Pai, que para nós é um momento de muita alegria, de muito prazer, Deus, falar da tua grandeza, das tuas maravilhas, daquilo que os céus têm para nos proporcionar. Eu sei que a vida do cristão é como uma batalha, por isso que o teu servo Paulo nos compara a vida de um cristão com a vida de um soldado, porque nós vivemos em batalhas travadas diariamente, o inimigo da nossa alma tem tentado nos ceifar, tirar da tua presença, mas o Senhor é um Deus que tem cuidado, tem velado, tem segurado a nossa mão, tem nos dado força, e a gente tem caminhado triunfante para a glória do teu santo nome. Que seja assim até a tua volta gloriosa, que a tua graça nos acompanhe continuamente e que a nossa vida, o Espírito Santo venha estar como uma fogueira acesa no nosso coração, trazendo luz, trazendo força, ânimo, esperança, ousadia no Espírito, para cada dia mais lutar e vencer. Porque eu sei, Pai, que luta contigo ao lado, Pai, nós só temos ou vencemos, Pai, porque a tua palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu te louvo pela vida do nosso irmão Alan, que ministrou, pregador do Evangelho, tem feito um trabalho de propagar o Evangelho aí em São Paulo, especificamente em Americana. Teu servo evangelista André, Deus, que é um instrumento para ensinar a palavra de Deus, o Senhor tem levantado ele. Enfim, abençoe eles, recompensa o trabalho que eles fazem conosco aqui. Como eu sempre digo, e o Senhor, melhor do que ninguém, sabe da intenção do meu coração, Pai. Não é simplesmente atrair seguidores para o canal, mas é atrair seguidores para Cristo. É simplesmente, ó Pai, algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nós fazemos com muita alegria, que é propagar o Evangelho, as nossas poucas forças, as nossas limitações, mas o Senhor sabe a sinceridade do nosso coração. Alguém pode caluniar, pode falar bobagem, mas o que importa é que os céus sabem a intenção do nosso coração. Eu te louvo porque o Senhor sempre tem capacitado, nos dado ferramenta e aos pouquinhos o teu nome tem sido glorificado através da nossa vida, Pai. Muito obrigado, continua conosco, a cada um que passou por aqui ou que está aqui comigo, seja alcançado pela tua graça, Pai, pela tua misericórdia, e nos dá uma noite de descanso maravilhosa, para que amanhã a gente saia às labutas diárias, debaixo da proteção divina, Pai. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Recebam esta bênção, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e todos os participantes da live sejam acobertados com esta bênção, e todos dizem Amém. amém. Glória a Deus. Obrigado. Desculpa aí, tamo junto, vamos embora. Semana que vem, nós tem mais para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Semana que vem, André, se ela estiver disponível, o senhor fala e a gente entrar em nome de Jesus. Ok? Ok, eu vou questionar logo antes, para a gente, caso ela não puder, o senhor já prepara outra pessoa. Em nome Tamo de junto. Jesus. Deus abençoe a todos.